Abre lá em João capítulo 15, a partir do verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 11. Diz assim o texto: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançando no fogo, e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que dei muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Pai, essa é a tua palavra. Nós pedimos, ó Pai, nessa noite, que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas, Senhor. Seja um tempo, Pai, de entendimento, compreensão, de ação do Teu Espírito Santo sobre nós, ó Pai. E que possamos sair daqui nessa noite transformados pelo poder da Tua palavra. Que eu seja tão somente, Pai, um vaso usado conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Isaías, o profeta Isaías, ele, no capítulo 5 do seu livro, ele diz que Israel foi a vinha que Deus plantou, a vinha que Deus limpou, cuidou, colocou muros de proteção, regou e fez tudo quanto um viticultor poderia e precisaria fazer para que eles produzissem em abundância e com qualidade. Mas mesmo com todo o cuidado, com toda a dedicação, aquela vinha, Israel, ao invés de produzir frutos doces, ela produziu uvas bravas, fruto amargo, sem qualquer valor, sem qualquer utilidade. E agora, no texto que nós lemos, Jesus, ele afirma para mim e para você: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. E Jesus, ele mostra nesse cenário que nós somos os ramos. O ramo de uma videira, meu irmão, só tem duas finalidades. Só duas coisas. Ou ele produz fruto, ou ele é destinado para o fogo. Não tem uma terceira utilidade. No texto que lemos, mostra que Deus, ele espera de mim e de você que nós possamos produzir frutos. Eu e você, irmãos, somos os ramos enxertados na videira. A videira é Cristo. E antes de qualquer coisa que a gente possa falar e buscar entendimento das verdades que nós vamos falar aqui, nós precisamos entender isso. Cristo é a videira. Nós somos os ramos. Os ramos estão enxertados na videira. Amém, gente? Vocês estão vivos? Vocês estão preocupados com a chuva? Fique em paz, irmão. As plantas,
elas produzem o seu alimento por meio da fotossíntese, que requer dióxido de carbono, luz solar, águas, minerais. Os ramos são uma parte das plantas, que são compostas por diferentes partes que cumprem funções específicas. Os ramos são responsáveis por transportar a água, os nutrientes da raiz, para as folhas e para outras partes das plantas. Não existe vida se você arrancar o ramo de uma árvore, se você arrancar o galho dela, ele vai morrer, porque ele não vai ter a vida que vai vir do tronco. Jesus é a videira, você é o ramo. Não existe vida fora da videira. Não tem como tirar. Se você sai da videira, o que tem nela para de fluir em você. O que tem nela para de fluir na sua vida. E o que sai da videira, meu irmão, tem que fluir em você para que você produza frutos. Quem está entendendo alguma coisa? 1 João capítulo 1, verso 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Cristo que flui através de você. É o sangue de Jesus que vai limpar você e fazer você produzir frutos. Amém? O verso 16 de João 15, o texto diz: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, há aqui um chamado e um envio. E nesse envio, o que Ele espera de mim e de você é que nós possamos dar frutos. É por isso que nós somos chamados. E assim como Israel foi plantada como uma vinha, e havia uma expectativa de frutas boas e não de uvas más, Deus espera de mim e de você que nós possamos produzir frutos bons. Então o texto que nós lemos, ele diz: todo o ramo que estando em mim. Para quem que ele está falando? Para esse aí que você pensou mesmo. Ele está falando para crente. Ele está falando para os cristãos, para os crentes, para o povo de Deus. Está falando para a nação eleita. Está falando para o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Ele está falando para crente. Pastor, de onde é que você está tirando isso? Todo ramo que estando em mim, aquele que está em mim. Paulo está falando aqui do direito legal do cristão e da sua posição na família de Deus, algo que lhe é concedido pela graça. E o que ele fala para os crentes? Primeiro ele fala: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Nós precisamos dar uma atenção para essa palavra corta, porque é ela quem vai dar todo o entendimento do que ele quer dizer nesse texto, nessa frase. Quando a gente fala, quando está falando aqui, aquele que não der fruto, ele corta.
a gente logo de cara entende o quê? Ele vai passar a tesoura. Vai passar a navalha porque não está dando fruto. Só que se nós pensarmos que quando ele fala quem não dá fruto ele corta, no sentido de que ele literalmente pega a tesoura, corta para arrancar da videira, então nós poderíamos dizer que Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Nós poderíamos dizer então que existe lata de lixo no reino de Deus. Só que aqui, essa palavra corta, na língua grega, é a palavra airó. Essa palavra, nas vezes que ela aparece na Bíblia, ela aparece algumas vezes, ela não significa passar tesoura, não significa cortar. Essa palavra, ela aparece, por exemplo, em Mateus 14, para recolher os pães que sobraram na multiplicação. A direção que Jesus dá foi de levantar os cestos e recolher os cestos. E a palavra recolher ali é airó. Nós vemos essa palavra também para carregar a cruz. Quando Simão carregou a cruz, ali não é cortar, ali é levantar, é carregar. Ali está a palavra airó. É a mesma palavra que aparece em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Jesus está querendo dizer com essa expressão? A ideia aqui, meu irmão, não é a ideia de cortar, de passar a tesoura, de arrancar, mas a ideia que ele está dando é de levantar o ramo. O ramo da videira tem tendência a crescer e a rastejar. E ele vai então descendo. E se ele rastejar, ele vai ficar coberto de poeira. Se houver chuva, ele vai ficar coberto de lama. E tanto o ramo coberto de poeira quanto coberto de lama, ele não produz fruto. Qual que é o papel do viticultor? A ideia aqui é de um ramo que caiu, que está sujo, que precisa ser levantado, ele precisa ser amarrado mais alto, juntado aos outros ramos, para que então ele possa produzir frutos. Meu irmão, se você está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Você é ramo. Se você está em Cristo e caiu, você não vai ser cortado, jogado, arrancado. Você precisa ser levantado. Você precisa ser restaurado. E há muitos crentes que não produzem frutos porque caíram. Estão na lama. Estão todo empoeirados. Precisam ser limpos, lavados, levantados, amarrados para que possam cumprir o seu papel, o seu propósito de dar fruto. E muito fruto para a glória de Deus. Ser levantado na Bíblia fala de disciplina. Porque disciplina na Bíblia, irmão, não é castigo. Disciplina na Bíblia não é chutar para fora quem errou. Disciplina na Bíblia é corrigir a rota. Fica tranquilo, relaxa. Só dá glória a Deus. Só isso.
Você está olhando nesse, eu estou olhando nesse que está perto de mim aqui. Disciplina, irmão, é corrigir a rota. Disciplina é amor. Ah, pastor, disciplina e amor, está doido. Ninguém gosta de ser disciplinado. Todo pai que ama o filho, disciplina o filho. Todo pai. Porque sabe que isso é para o bem dele. Isso é para o bem dele. Apocalipse 3,19. Esse texto é maravilhoso. Eu repreendo e castigo a todos quanto? A todos quanto? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém? Então, o cortar não é jogar fora, é levantar. É ser restaurado. Agora, Jesus, ele continua falando no verso 2. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. O que ele está dizendo? O que ele quer dizer com isso? Você que produz fruto. Glória a Deus, aleluia. Você que é usado por Deus e produz frutos. Ele está dizendo que você pode produzir mais. Você pode produzir mais. Todo agricultor procura meios e formas de aumentar a produção. A ideia de limpar aqui no texto é a ideia da poda. Nas plantações, as árvores elas crescem, muitas folhas, muitos galhos, ficam lindas. Mas à medida que elas vão crescendo, elas não vão dando lugar para a luz do sol entrar, não vão dando espaço para os frutos crescerem. Ficam árvores que quando você olha de longe, elas estão maravilhosas, lindas, cheias de galhos, cheias de folhas, mas sem fruto. E isso, irmão, é o que acontece com muito crente. Se acha importante demais, porque deu fruto. Se acha lindo demais. Se acha acima de tudo e de todos. De repente você fica cheio de folhas demais. Fica cheio de galhos demais. E aí o que acontece? As pessoas começam a reparar a sua beleza. Nossa, que palavra que você trouxe hoje. Nossa, quando você estava cantando, ai que maravilha. Como que você toca bem. As pessoas admiram a sua inteligência. Admiram a sua sabedoria, admiram o seu dom. E é nesse momento, irmão, que é um momento perigoso na vida do crente. Porque abre espaço para arrogância e soberba. Aí você começa a achar que se você não fizer, ninguém mais sabe fazer.
Se você não orar, o demônio não vai sair. Se não for você que for lá fazer, não vai acontecer. É aqui nesse momento que abre espaço para murmuração. A murmuração abre espaço para insubmissão. Que, aliás, quem já se matriculou no seminário aí? Nós temos um encontro marcado. A minha matéria acho que vai ser a mais leve do semestre. A mais em paz. Submissão à autoridade. Nós vamos falar disso. É nesse momento que a murmuração gera insubmissão, a insubmissão gera rebeldia, a rebeldia vai para a rebelião. A gente começa a achar que nós somos imprescindíveis. Nós somos os maiores, os melhores. Quem é você para falar comigo, rapaz? Se toca. Não percebeu com quem que você está falando, não? Isso é um perigo, irmão. Isso é um perigo. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, irmão, que dentro de você, que está na videira, quem está na videira? Dentro de você tem um tesouro. Tem um tesouro, irmão. Pode dar glória a Deus por isso, irmão, não tem problema não. Tem um tesouro dentro de você, mas você é só o vaso de barro. Só o vaso de barro. E quando o vaso começa a querer ser maior do que o tesouro que ele carrega, o que você acha que acontece com ele? Acontece o que está lá em Jeremias capítulo 18. A partir do verso 3. Descia a casa do oleiro, e ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O vaso de barro que se quebra, sai do propósito. Ele se quebra porque saiu do propósito. E ele faz de novo. E ele faz de novo. Ramo que dá fruto, irmão. Glória a Deus por isso. Está produzindo fruto. Está cumprindo o propósito de Deus na tua vida. Glória a Deus por isso. Ele vai lá e limpa. Ele vai lá e limpa. Porque a glória, a honra, a excelência são dele. Então, aquele que dá fruto, ele precisa ser podado. Para que produza mais frutos. E você vai ver isso, irmão, na vida de todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia. De todos. Olha a história de Moisés.
Quando ele estava no Egito, na casa de Faraó, ele achava que ele era o cara. Deus faz ele passar 40 anos no deserto, mostrando que ele não era ninguém, para depois ele voltar para cumprir o propósito dele. Então, meu irmão, sabe aqueles momentos que você pensa assim, cara, por que está acontecendo com isso? Ó vida, ó céus, ó azar. A hora que você vira para Deus e fala, ó, e agora quem poderá me defender? Você está na poda, irmão. Ele está te podando para você produzir mais frutos. Agora, o verso 5 de João 15, ele diz, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E a palavra-chave aqui é a palavra permanecer. E a palavra permanecer, nos 11 versículos que nós lemos, ela aparece 10 vezes. Eu acho que ele está tentando ensinar alguma coisa para nós aqui. Que o que ele mais está interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. A chave da virada do entendimento é: vocês não têm condições de produzir frutos por vocês mesmos. Não tem. Não é o seu dom. Não é o tanto de língua estranha que você fala. Não é a sua inteligência. Não é a sua capacidade. Não é a sua desenvoltura. Não são as estratégias que você prepara. Não são os seus recursos. A seiva para produzir o fruto não vem do ramo, vem da videira, vem do tronco. Então o segredo é estar conectado ao tronco. O segredo é permanecer em Cristo. E se você olhar, irmão, permanecer em Cristo, ele não aborda como uma opção. Olha o verso 4. O verso 4, ele está dando uma direção, uma ordem. Ele fala, permanecei em mim. É uma ordem. Quando fala de permanecer, ele está falando de quê? Intimidade. Relacionamento. Relacionamento de intimidade com Deus. Ele está falando de uma vida intensa de leitura da palavra, vida intensa de oração, uma vida de relacionamento com Deus. Ele está falando de gente que tem tempo com Deus. Permanecer em mim. Continue em mim. Outra coisa, permanecer em Cristo é vital para a salvação. Olha o verso 6. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. E aqui nós vemos a diferença em relação ao verso 2. Porque o verso 2, ele fala, todo o ramo que estando em mim. Todo aquele que está em mim. Esse que está em mim e não produz fruto, ele vai ser levantado, ele vai ser restaurado.
nós vamos cuidar dele, e ele vai voltar a cumprir o propósito dele. Agora o verso 6, ele está falando que se alguém não permanece em mim, se está em mim e não está dando fruto, precisa ser levantado. Cuidado. Agora, se não está ligado a Cristo, não tem a vida dele. Se não está ligado a Cristo, não tem a seiva que vem da videira correndo no ramo. Não produz nada. Ninguém, irmão, é salvo sem permanecer em Cristo. Ninguém é salvo fora de Cristo. Não existe outro nome, não existe, que possa encontrar salvação, a não ser o nome de Jesus. Permanecer em Cristo é vital para a salvação. Agora o verso 4 e verso 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, e assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos produzir nada por nós mesmos. Só podemos produzir frutos permanecendo em Cristo. Permanecendo em Cristo. Agora, irmão, preste atenção. Ele começa a falar que aquele que dá fruto, ele é podado para que dê mais fruto. E aquele que permanece, esse dá muito fruto. Isso é uma caminhada, irmão. Isso é uma caminhada. Nós precisamos entender que a fé cristã, irmão, ela é uma caminhada. Que ela começa quando você reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador. E ela termina, ou quando Jesus voltar, ou quando Ele te chamar. E você começa nessa caminhada aprendendo, se envolvendo com Cristo, se relacionando com Ele, e você começa então no início da sua caminhada a dar fruto. Quem lembra aqui do começo, quando você reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, e lembra da primeira pessoa para quem você falou de Jesus depois disso? E você falou, e aquela pessoa foi na igreja, e ela entregou sua vida a Jesus. O que você estava fazendo ali? Dando fruto. À medida que você vai caminhando na fé cristã, meu irmão, você vai sendo o quê? Podado. Você vai aprendendo que não é você, não é porque você fala bem, não é porque você é inteligente, não é porque você é bonito, mas é Cristo em vós a esperança da glória. Você começa a aprender que é a ação e o mover do Espírito Santo de Deus na tua vida, e você sai da condição de dar fruto para dar muito, para dar mais frutos, porque você vai aprendendo. Só que muita gente para no meio do caminho, porque não permanece. Porque não permanece. E o texto que nós lemos, ele fala: permanecei em mim, para que deis muito fruto. Muito fruto. Às vezes, irmãos,
o muito fruto que você vai dar, ele vai sair de alguém que você ganhou para Jesus. Mas você precisa permanecer. Você tem que continuar. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Como nós vivemos numa sociedade imediatista, aonde se quer tudo para ontem, a gente já quer que as coisas já aconteçam assim, de uma hora para outra, num passe de mágica. E não é assim que funciona, irmão. Permanecer em Cristo é constância. Permanecer em Cristo é perseverança. Permanecer em Cristo é insistência. Eu não te largo enquanto o que o Senhor tem para mim não se cumprir. Insistência. O problema é que a gente vê as coisas, não acontecem do jeito que a gente quer e a gente já quer abandonar e largar. Permanecer em mim, eu permanecerei em você. Você vai dar muito fruto. Irmão, já falei isso aqui várias vezes. Leia as cartas às igrejas do Apocalipse, irmão. Leia. Em todas elas a mesma expressão: ao vencedor darei. Isso é só para quem permanece. Isso é só para quem persiste. Isso é só para quem insiste. É para quem continua. Ao vencedor. Ele não está falando daqueles que chegarem primeiro. Ele está falando daqueles que vão chegar. Amém? Glória a Deus. Então, verso 7. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, permanecer em Cristo, irmão, traz 6 resultados. Resposta à oração. Está aqui, nós lemos. Se você permanecer em mim, pede o que quiser e vai ser feito. Os dois entenderam e tomaram posse. O resto está tentando entender. Se você permanece em Cristo, Ele está falando, pede o que quiser e eu vou fazer. Mas permanece em mim. Permanece em mim. Por quê? Porque quando você permanece em Cristo, irmão, você sabe o que você tem que pedir. O Espírito Santo de Deus te direciona. Ele te direciona. Você não vai sair daí por aí orando, ai Deus, a tua palavra diz então que o que eu pedi, né, o que eu pedi, o que eu quiser vai ser feito. Ah Deus, eu quero uma Ferrari, eu quero uma casa no condomínio mais chique de Porto Alegre. Você tem condição de sustentar isso, irmão? Então para que você quer? Para que você quer? Ah, mas então eu não posso orar pedindo um carro? Pode, mas a sua oração vai ser assim, Pai, eu preciso tanto de um carro,
mas não só para me locomover para o meu trabalho, para as minhas coisas, mas o meu carro ele vai ser instrumento nas tuas mãos, para me poder levar os irmãos em casa, ajudar quem precisa, ajudar nas obras do social. Você começa a entender que é diferente quando você permanece em Cristo. Tudo que você pede tem propósito. Senhor, já toma isso como oração, tá? Já vai. Então, uma das coisas que acontece dos resultados, quando você permanece em Cristo, é a resposta à sua oração. Eu tenho orado, e é como se acima da minha cabeça tivesse um teto de bronze, e as minhas orações não passam. Você está permanecendo em Cristo, irmão? Você tem que permanecer, lembra? Permanecer, ter vida de intimidade com Deus. Outro resultado de permanecer em Cristo, frutos. Frutos. Permanece em Cristo. Escuta o que eu estou te falando, irmão. E a ala pentecostal já pega essa resposta em nome de Jesus. Se você permanece em Cristo, irmão, presta atenção. Todo mundo para quem você falar de Jesus, todos, eles vão querer vir com você para a igreja e vão entregar a vida para Jesus. Todos. Por quê? Porque quem permanece em Cristo dá fruto. Outra coisa, outro resultado de quem permanece, cumprimento do propósito. Aqueles que não permanecem em Cristo, qual que é o meu chamado? O que eu faço? Para onde que eu vou? Ou se eu for traduzir para o dialeto da minha terra, são 3 palavras: oncotô, poncovô, concossô. Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Concossô, quem que eu sou? Oncotô, é onde que eu estou. Perdido na vida. Mas se você permanece em Cristo, tem vida de intimidade, você sabe qual é o teu chamado, você sabe qual é o teu propósito, você sabe para que Ele te chamou, você sabe por que Ele tem te capacitado. Outro resultado, o Pai é glorificado. A glória sempre é de Deus. Outro resultado, amor. Amor. Quem permanece em Cristo, acontecem umas coisas estranhas, irmão. Você nunca tinha visto a pessoa na tua vida, e Ele coloca no teu coração um amor por aquela vida. Ele te acorda de madrugada para você orar por aquela pessoa, vai interceder por ela. Amor. E outro, plenitude de alegria. Plenitude de alegria. Vamos fazer o que a gente gosta. Olhe para o irmão que está do seu lado e vê se na cara dele tem plenitude de alegria. Não tem, não? Está difícil o negócio aí. Plenitude de alegria, irmão. O povo de Deus tem andado arrastando, com a cabeça baixa, sofrendo,
sendo que tinha que ser o povo mais feliz da face da terra. Mas o Senhor não sabe o que fizeram comigo. Eu não sei, mas eu sei quem é teu Deus. Você não sabe o que eu estou passando. Posso não saber, mas eu sei quem é o seu Deus. Você não sabe o gigante que eu estou enfrentando. Cadê suas 5 pedrinhas? Se o gigante se levantou, irmão, 5 pedrinhas na mão. Não é ficar chorando em posição fetal, não. Debaixo de chuveiro. Gigante se levantou, já cata 5 pedras, já pega fundo e já vai, ó. Porque na vida do crente, todo gigante que levanta cai. Vou ver um amém lá do fundo. Na vida do crente, todo gigante que se levanta é para cair. É para cair, irmão. Plenitude de alegria. Paulo ele fala, olha, eu sei viver na abundância, sei viver na escassez, sei viver de toda sorte de situações. Meu irmão, o crente ele tem que saber isso. Como é que é a música aí dos pentecostal? Nessa hora nenhum me ajuda. Não era essa não. Então louve, simplesmente louve. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. É ou não é? Vocês para pentecostal tão ruim. Credo. É porque os raízes estão lá para cima, eu acho. Plenitude de alegria. Permanecer em Cristo significa ter comunhão pessoal com Ele. Permanecer na sua palavra significa obediência. Conhecer o Senhor, o Salvador, gera em nós fé, que nos leva a uma atitude óbvia: obedecer por amor. Nisto meu Pai é glorificado. O amor descrito em João 13:35, aqui é representado como fruto. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se transforma em assim serão meus discípulos. Onde há bons frutos, há também sementes que vão se espalhar pelo mundo inteiro. Aleluia, glória a Deus, Jesus amado, que desânimo. Se você dá fruto, irmão, as sementes do seu fruto vão se espalhar. Elas vão se espalhar. O amor de Deus Pai pelo Filho é a medida do amor do Filho pelos cristãos. Da mesma forma que o Pai me ama, eu amo vocês. Porque o amor de Jesus em nós é a alegria completa da nossa vida. É a alegria completa. Nós temos que permanecer nele. Ele é a videira. Nós somos os ramos. Prontos para dar frutos. Prontos para dar frutos. Em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar.